Marcos Ramos, com muito gosto que o temos aqui. Seja bem-vindo aqui ao Região de Cister, este espaço de entrevistas para as autárquicas 2025. Boa tarde, obrigado eu pelo vosso convite e pela vossa abertura e disponibilidade para receber aqui os candidatos e ouvir um bocadinho as nossas lutas e as nossas propostas para, neste caso, para o Conselho de Porto Novo. Nós é que agradecemos a sua presença e podemos começar já aqui com a experiência do Marcos, que também já foi candidato à Câmara de Leiria em 2021. Agora apresentação de votos em Porto de Mós, o Conselho de onde é natural. Por qual é que é o motivo desta mudança de território na sua candidatura? É muito simples, na verdade. Portanto, eu sou natural de Leiria, eu vivi em Miradaia desde tempo, mas a minha família materna é toda de Leiria. Portanto, a minha família divide-se entre Leiria e Miradaia. Miradaia, neste caso, do Conselho de Porto de Mós. Há 4 anos, nós efetivamente começámos o caminho para uma candidatura em Porto de Mós, que depois acabou por materializar só na freguesia de Leiria, de Miradaia. E tínhamos também ao decorrer ao mesmo tempo este trabalho autárquico, neste caso nas freguesias, ou queríamos ir a máximo de freguesias e no Conselho de Leiria. Portanto, e eu sendo coordenador do núcleo de Leiria, não é? Portanto, e sendo também de Leiria, acabou por recair em mim esse papel de liderar um bocadinho essa candidatura em Leiria há 4 anos. Hum, Este ano também mais venceria com o Paulo Ventura, portanto acho que tem um excelente candidato e neste caso eu pude-me focar aqui, neste momento aqui em Porto Mós, que é efetivamente onde eu resido e onde estou mais focado neste momento. Houve algum episódio ou alguma circunstância que levou a querer assumir essa candidatura autárquica em Porto de Mós? E quais é que são, já agora também, as suas motivações que o levam a levar este projeto, digamos assim, em frente? Sim, as minhas motivações prendem-se sobretudo com as propostas que nós temos para apresentar, com as ideias que a Iniciativa Liberal defende e que eu defendo, que eu subscrevo. Portanto, nós acreditamos que é possível fazer mais com políticas, neste caso autárquicas, focadas no indivíduo. Portanto, cada um ter a liberdade de desenvolver os seus projetos e fazer aquilo que bem entende de forma responsável. Estamos a falar de indivíduos, mas depois se materializa ao nível das empresas e das associações e todas as entidades de um conselho. E nós achamos que falta efetivamente liberalismo um bocadinho ah, em todas as autarquias, não é? Neste caso, e nós notamos isso, achamos que temos propostas para apresentar, temos propostas válidas para apresentar e estamos aqui com esse propósito, portanto, para nos fazermos ouvir e para conquistarmos o nosso espaço junto do nosso eleitorado. Ao mesmo tempo também, portanto, eu considero que tenho reúne as condições, portanto, em termos de experiência profissional e experiência pessoal, conheço também o Conselho de Porto de Mós bastante bem, porque resido lá desde sempre com pequenos intervalos para estudo e para trabalho, coisas pontuais. Portanto, tenho um conhecimento bastante vasto do Conselho como um todo, portanto, não só, normalmente nestes conselhos mais pequenos há uma tendência para se focar muito na sede de conselho, neste caso Porto de Mós, mas é um conselho bastante vasto, com muitas freguesias, bastante heterogéneo também, apesar de ser relativamente rural, portanto, mas tem uma parte mais de serra, tem uma parte mais urbana ou semi-urbana, se quisermos falar, não é? Portanto, e tem aqui desafios que precisam de ser endereçados e eu acredito que é uma das condições para os tratar. Relativamente à questão de episódio ou circunstâncias, falou que há 4 anos que já faziam este caminho, esta preparação, mas em algum momento houve aqui algum episódio ou circunstância que o fez mesmo ter a certeza de avançar com a candidatura? Não, efetivamente foi, ou seja, efetivamente isto começou-se a materializar, nós começámos a perceber que havia condições para avançarmos em Porto de Mós e, portanto, eu tive que dar o peito às balas com todo o gosto e acho que sou a pessoa certa neste momento para encabeçar este desafio da Iniciativa Liberal para a Câmara, que depois também tem a transversalidade também para a candidatura à Assembleia Municipal. E foi também nas legislativas deste ano, número 2 do partido da lista à Assembleia da República, sendo que essa experiência também impulsionou aqui um bocadinho esta candidatura, ou não há relação? São eleições diferentes, são eleições diferentes, portanto, se Porto de Mós tem alguns desafios como conselho, o Distrito de Leiria então, com a sua heterogeneidade, que vai desde a Peniche, Nazaré, até Trógão Grande, Alabaiás, Arancião e afins, tem muitas diferenças e efetivamente tem desafios muito, muito distintos do território a território. Portanto, tem uma zona marcadamente urbana, sobretudo aqui entre Leiria e Caldas da Rainha, Alcobaça, não é? Depois tem outra zona, Pobal, está um bocadinho, mas depois tem uma zona que está efetivamente esquecida, como Ancião, Albaiázar, Castanheira de Pera, essas zonas mais interiores, onde efetivamente aconteceu um incêndio e acontecem incêndios com frequência.
a esse respeito. Portanto, eu acho que os desafios são efetivamente diferentes. Eu tive a honra de ser o número 2 também pelo partido atrás do André Abrantes do Amaral. Acredito veementemente que ele deveria ter sido eleito, porque Leiria já merece um deputado liberal há algum tempo. Aliás, eu já acreditava que o Miguel Silvestre em 2024 deveria ter sido eleito, que efetivamente ia fazer um excelente trabalho, mas foi por pouco, foram por poucos votos, ainda não foi desta que conseguimos eleger o André. Acredito que seja para a próxima. Ainda falando aqui um bocadinho sobre esta candidatura, então, em que foi o número 2, falou da heterogeneidade também do distrito. Acha, sendo também Porto Mós aqui um bocadinho heterogéneo, como já referiu, acha que lidar com estes desafios a um nível se calhar mais macro é também aqui uma bagagem importante para esta candidatura agora ao Conselho? Sim, eu acho que é importante, ou seja, este conhecimento do território e das suas diferenças, portanto, acaba por ser muito importante para uma boa gestão autárquica e para uma boa candidatura. Ahm, Neste caso, eu gostei de Porto Mós tem desafios, tem características únicas também, nomeadamente o enquadramento natural, onde está o Parque Natural e toda esta riqueza que agrega, mas ao mesmo tempo também tem aqui alguns desafios que acabam por ser sensíveis e acabam por criar algumas dificuldades às pessoas que cá vivem. Posso dar um exemplo muito, muito rápido, não é? Tem a ver com a mobilidade. Portanto, é um conceito que é traçado por estradas nacionais, uma delas, que é o IC2, que é altamente violenta, entre aspas, em termos de impacto no concelho. Nós temos uma freguesia, a freguesia de Pedreiras, por exemplo, que é dividida ao meio pelo IC2, tem ali uma parte mais esquecida, que está ali meio desligada do resto da freguesia, que efetivamente é preciso alguma sensibilidade e alguma atenção para gerir tudo isto. E depois tudo o que isto representa em termos de estradas nacionais. Temos trânsito de atravessamento, não é? Portanto, pessoas que efetivamente passam em Porto de Mós, mas que muitas vezes com pressa, muitas vezes em excesso de velocidade, e isso efetivamente é um problema em Porto de Mós, isso é que acontece com muita frequência no IC2, mas não só, também nas estradas nacionais, em Porto de Mós, ali a caminho de, ainda há pouco, semana passada houve ali em Mendiga, penso eu, um acidente com alguma violência. Há atropelamentos também com alguma regularidade que já não deveriam haver. Isso tem a ver com as condições de mobilidade que as pessoas têm. Quando digo mobilidade, estou a falar em termos estruturais, portanto, estradas com condições de segurança que permitam às pessoas deslocarem-se do trabalho para casa e casa para o trabalho, mas também para ir ao supermercado, passeios, sei lá, restritores e dissuasores de velocidade, coisas às vezes simples que permitam às pessoas lidar com esse excesso de velocidade que às vezes que esse trânsito de atravessamento provoca. Portanto, isto para mostrar que efetivamente estes são alguns desafios. Temos outros territórios mais rurais que têm outros desafios, por exemplo, aquela zona da Serra lá de cima, São Bento e Rimal, tem desafios mais característicos da sua condição mais rural. Tem efetivamente este abandono, não é, habitacional, tem alguns casos de lutas, tem estes desafios diferentes. Porto Mós, como cidade, tem desafios também muito próprios, não é? Portanto, agora eu também já começo a enfrentar um bocadinho esta dificuldade, que é um bocadinho transversal a todo o país, da subida do preço das casas. Portanto, estes desafios todos, é importante ter esta visão integrada do território. É importante também ter uma abrangência que nos permita identificar as principais causas e apresentar propostas que procurem combatar um bocadinho estes desafios. Ok, também falou aqui da questão da candidatura desinteressada e já falou das motivações também do nascimento do seu filho, mas eu perguntava-lhe, tendo em conta as suas várias experiências políticas, se não teme que os eleitores também vejam esta candidatura às vezes como uma afirmação política pessoal. Vou dizer que não, mas provavelmente sim. Né? Vou dizer que não porquê? Porque vou dizer que não e sim, ou vou dizer que não e sim porquê? Porque efetivamente as candidaturas autárquicas são altamente pessoais, né? Portanto, e tem muito mais importância, há um foco muito maior na pessoa, no indivíduo, do que propriamente no partido, não é? Percebe-se que às vezes também vemos em alguns municípios de Portugal as pessoas a saltar do partido A para o partido E e afins, isso acontece também em Porto Moço, alguns freguesias. Portanto, são umas eleições altamente pessoalizadas, neste caso, personalizadas. Mas o meu foco aqui é efetivamente contribuir para o concelho onde estou, a melhorar as condições de vida para as pessoas que cá vivem e aquelas que cá querem estar, e outras que efetivamente venham e tentar atrair essas pessoas para cá com melhores condições de vida. E depois de 23 anos no setor privado, sente-se agora preparado para lidar com os desafios, com todas as limitações e toda a conjuntura da administração pública?
Sim, administração pública local. sim, nós por acaso, uma das nossas propostas, e que vai estar no nosso programa, onde nós temos defendido isto ao nível, também ao nível nacional, tem a ver com a gestão profissionalizada, ou a gestão, ou gerir uma autarquia ou uma entidade pública como uma empresa, não é? Portanto, com accountability, com responsabilidade, com indicadores, com eficiência nos processos, portanto, com muita transparência. Essa acaba por ser um dos pilares. Essa transparência e eficiência que nós queremos implementar e que nós defendemos. Portanto, eu acho que trago aqui uma bagagem importante da minha experiência pessoal para o setor público, também para contribuir para essa melhoria. Portanto, nós efetivamente achamos que, como liberais, que os recursos públicos não são do Estado, portanto, os recursos públicos são nossos, são de nós enquanto cidadãos, e devem ser geridos de forma criteriosa e com muito cuidado, digamos assim, para que cada euro investido seja efetivamente investido e não gasto, não é? Ou pelo menos na sua maioria. E eu acho que esta experiência profissional que transita do setor privado e empresarial, se quisermos, para o setor público, acaba por ser importante. E acaba por mostrar também que, efetivamente, pode haver casos em que as pessoas trazem a sua experiência de forma voluntária, né? Tanto e isto desde nas autárquicas, de forma voluntária, a sua experiência pessoal e profissional, para contribuir para a coisa pública, né? Para a maioria das instituições. Volto aqui também um bocadinho à questão da heterogeneidade que já referimos algumas vezes. Portimós tem aqui uma parte mais desenvolvida, mas também tem aqui uma parte muito ligada à tradição e à ruralidade. Nesse sentido, eu perguntava-lhe, como candidato da iniciativa liberal, que tem um discurso normalmente mais urbano e até do ponto de vista mais nacional, como pretende convencer o eleitorado estes locais mais rurais com propostas e a votar nesta candidatura? Sim, não é fácil. Efetivamente, há essa leitura de posicionamento da iniciativa liberal para meios mais urbanos. Eu, tanto cá dentro, não é tanto assim como se pinta, digamos assim. Mas efetivamente basta olhar para as estatísticas que nós vemos e temos efetivamente maior incidência nos meios mais urbanos. Portanto, isso acaba por ser factual, portanto não há como negar. O que nos cria desafios efetivamente nos meios mais rurais, sobretudo com pessoas com pouca formação, que acabam por não perceber, às vezes, termos mais técnicos. E eu, contra mim falo, porque eu, como vim do setor empresarial e muito da consultoria, às vezes acabo por usar termos bastante técnicos que nem chegam a toda a gente. Tenho vindo a trabalhar e tento melhorar isso. Mas eu acho que a beleza do liberalismo, e neste caso o liberalismo a nível local, é que isto não é uma parangona, uma palavra bonita. Efetivamente é uma ferramenta nacional ou internacional, se quisermos, mas que pode ser aplicada ao nível local. Portanto, nós temos é que conseguir chegar às pessoas e explicar-lhes que estamos aqui para lhes melhorar a vida, para lhes dar condições, efetivamente ouvi-las. Portanto, a proximidade também acaba por ser um dos nossos três linhas mestras. Portanto, estamos a falar de transparência, a eficiência e a proximidade. Efetivamente, queremos ouvir as pessoas, sendo o liberalismo focado no indivíduo, só assim é que faz sentido. E essas instituições, que são as câmaras municipais, da Assembleia Municipal e as juntas de freguesia, são as instituições mais próximas das pessoas e efetivamente aquelas que estão em melhores condições para as ouvir e para materializar os seus desejos e resolver os seus problemas. Mas mais importante que isso é garantir às pessoas que alguém as está a ouvir e que efetivamente não só a ouvir, mas também a passar os seus problemas de uma forma estruturada para quem os pode ajudar a resolver, na verdade, né? Porque há muitos problemas também que efetivamente não é a Câmara que resolve, ou pelo menos não cabe à Câmara resolver, mas quando é a Câmara como um todo, né? Portanto, instituição. Mas muitas coisas às vezes podem ser resolvidas com menos burocracias ou agilização de processos, digitalização. Às vezes basta ao Estado e basta a Câmara sair da frente para as coisas se resolverem muito mais rápido, não é? Mas efetivamente acaba por ser um desafio nos meios rurais. Nós temos conseguido a pouco e pouco ir penetrando, digamos assim, ir entrando nestes meios mais rurais. Dou aqui posso dar o exemplo de Miradaia, mas efetivamente não é tão rural como aquelas que eu estava a falar de São Bento, Arrimal, Mendigo e afins. Nós em Miradaia há 4 anos, numa candidatura liberal altamente personalizada e altamente focada nas pessoas, onde fomos, como tínhamos um orçamento muito limitado, fomos para os cafés falar com as pessoas, fomos beber cerveja, fomos ouvir o que as pessoas tinham a dizer, e nós conseguimos 10, qualquer coisa por cento. Portanto, elegemos pela primeira vez um deputado freguesia, um membro da Assembleia de Freguesia da Iniciativa Liberal.
Portanto, temos de fazer um bocadinho isso, portanto, ir ouvir as pessoas, e ter com as pessoas onde elas estão, às vezes ouvir coisas que não gostamos, mas isso também faz parte um bocadinho das campanhas políticas, das quais já me vou habituando, confesso que fazia alguma confusão no início, mas faz um bocadinho parte do jogo, digamos assim. Temos é que conseguir chegar às pessoas e ouvi-las. Eu acho que muitas dessas pessoas não têm quem as ouça e sentem-se abandonadas, sobretudo nestes meios mais rurais, como acontece nos concelhos do interior, acontece nestas freguesias mais rurais também. Apesar disso, e avançaram para a candidatura, também já vi que está com o gosto do território, como é normal, mas eu perguntava-lhe que condições é que viu no Conselho de Porto para achar que a iniciativa liberal pode fazer aqui um bom trabalho ou que tem propostas válidas, mesmo pese embora esta questão da heterogeneidade e de se calhar haver um público-alvo que não é tão ligado a este partido, que também é um partido recente. Sim, eu acho que parte do trabalho é esse mesmo, portanto, é chegar às pessoas que efetivamente não estão tão familiarizadas com as nossas propostas. Porque as pessoas que votam em nós ou que votariam habitualmente em nós, essas irão votar em condições normais, né? Portanto, o desafio, neste caso, da iniciativa liberal, acaba por chegar a essas pessoas, ou tentar chegar a essas pessoas de uma forma mais abnegada. Ao mesmo tempo, também, se formos analisar os resultados da iniciativa liberal nos últimos anos eleitorais, por exemplo, transpondo a votação das últimas legislativas deste ano para a Assembleia, neste caso, para o Conselho de Porto, e comparando com o que foi feito em 2021, nós conseguimos eleger uma pessoa na Assembleia Municipal, pelo menos. Eu acredito que agora estamos em condições de eleger mais que uma, por esta questão, por esta personalização específica das eleições autárquicas. Mas, efetivamente, os resultados que temos tido têm sido um bocadinho em linha, têm tido o crescimento em Porto Mós que a Iniciativa Liberal tem tido noutros concelhos e no resto do país. A Miradai, neste caso, das autárquicas foi a exceção, porque foi a única que teve uma candidatura de freguesia. Mas, efetivamente, portanto, este crescimento leva-nos a acreditar que, efetivamente, conseguimos ter espaço para apresentar as nossas propostas. E desde que avancei para a candidatura também, o feedback que tenho recebido tem sido bastante positivo. Portanto, eu acredito que, para além de eleger para a Assembleia Municipal, agora tenho todas as condições também para contribuir na Câmara Municipal. Portanto. Mas eu estou aqui para ser Presidente da Câmara, não é? Portanto, quem vai a votos arrisca-se a ganhar de alguma forma, portanto, e acho que tenho condições para isso. Não sendo possível, também estou disponível para contribuir enquanto vereador. Defendo também que o Conselho tem um enorme potencial para explorar. Eu perguntava-lhe em que áreas concretas é que defende que há um grande potencial em Porto. Porto Mós tem aqui historicamente um estigma, digamos assim, estigma se calhar um bocadinho forte, mas sim, tem aqui, tradicionalmente, historicamente, é o conceito de passagem, né? Portanto, as pessoas passam por Porto Mós para ir para Nazaré, passam por Porto Mós para ir para a Batalha, passam por Porto Mós para ir para Miradai, né? E às vezes só vão a Miradai às grutas e saem, não têm grandes fatores de fixação e de passar tempo, portanto, efetivamente há aqui o desafio de criar condições para que Porto Mós seja mais atrativo e não seja só um conceito de passagem. Também é vicissitudes do facto de termos uma nacional ali a passar muito perto, portanto acaba tradicionalmente por se transformar efetivamente nisso. Uma das áreas que nós, portanto, em termos de o que tem sido feito, neste caso pelos executivos ao longo do ano, tem sido uma tentativa de atração empresarial, portanto que a área de localização empresarial de Porto Mós está efetivamente cheia. A de Miradai nem por isso, mas tem a ver mais com questões até de mobilidade, neste caso de acessos. Mas efetivamente esta atração de empresas é importante. Nós acreditamos que, para além do que já foi feito, conseguimos acrescentar outras coisas, ou queremos que seja mais atrativo também para trazer mais pessoas e mais empresas para Porto Mós. Nós temos aqui uma área que achamos que é bastante importante, que não tem sido, pelo menos na nossa perspectiva, trabalhada da forma que poderia ser. Estamos a falar do desporto de natureza. Portanto, Porto Mós tem condições necessárias, tendo em conta o enquadramento do Parque Natural, para ser uma referência no desporto de natureza. Estamos a falar de BTT, estamos a falar de trail, estamos a falar de orientação, arborismo, parapente, tudo que possa ser realizado de forma sustentável dentro das condições naturais espetaculares que o Conselho tem, deve ser trabalhado. Portanto, e Porto Mós tem condições para ser efetivamente uma referência nacional e internacional para nesse campo. E nós queremos apresentar uma proposta para que isso aconteça, para atrair provas, não só nacionais,
como nós temos algumas regionais de relevância, algumas que foram crescendo, temos provas nacionais também, ou regionais que se tornaram nacionais. Não temos muitas em termos internacional, eventualmente PTT, se consideramos que o Downhill Porto Mónico acaba por ser internacional, às vezes que traz participantes internacionais, mas eu acho que nós achamos que há condições para que efetivamente haja mais modalidades, neste caso em meio natural, e criar condições. Achamos que a Câmara deve efetivamente criar condições para que o Conselho seja uma referência nisso. Estamos a falar de efetivamente uma promoção de Porto Mós enquanto marca de desporto de natureza. Estamos a falar no lobbying e na pressão, digamos assim, sobre no Parque Natural, neste caso, que é preciso um trabalho muito estreito, porque efetivamente há algumas dificuldades decorrentes da existência do Parque Natural no território, porque tem efetivamente algumas vicissitudes que decorrem já da própria organização do Parque Natural dentro do ICNF, que entretanto também agregou lá um série de coisas dentro dele, portanto tem ali algumas dissonâncias dentro dele, que depois cria dificuldades às pessoas, neste caso, que estão no Parque Natural. Então, nós temos pessoas que às vezes querem ou que no passado efetivamente poderiam cortar uma determinada árvore que agora não podem, poderiam aceder efetivamente a um meio mais rural, e agora não podem, não é? Portanto, eu posso dar um exemplo bastante concreto, que até acontece em Miradai, acredito que aconteça noutros lados, mas temos aquela zona mais sensível da Polos de Miradai e Minto, portanto que é uma zona úmida internacional e protegida. Eu lembro-me há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, havia muitos terrenos cultivados, né? Portanto, os acessos estavam facilmente transitáveis, pessoas que iam andar a pé, correr, andar de bicicleta, toda a gente ia para lá. À medida que os terrenos foram abandonados, que as pessoas envelheceram, deixaram de ter condições para trabalhar, essa abertura, né? Portanto, estes terrenos deixaram de ser trabalhados, esse acesso ao meio rural acabou por ficar a diminuir. Eventualmente havia algumas pessoas, e nós tentámos, neste caso em Miradouro, organizámos lá passeios de todo o terreno, passeios de bicicleta e afins, cada vez com mais dificuldade, em função de algumas restrições que o Parque Natural foi colocando ao longo dos anos, não é? E efetivamente é o que é, né? Então, mas eu acho que há espaço para isso seja discutido diretamente com o parque, porque efetivamente eu acho que o Parque Natural não é do ICNF, não é? Portanto, também não é só das pessoas de Porto Mós, é um património que nós temos em Portugal. Temos a felicidade de ele estar no Conselho de Bordeaux, portanto, e acho que há espaço para o trabalhar e para ganhar aqui espaço, para ganhar aqui condições para que ele possa servir a população de uma forma mais rica e ao mesmo tempo também defender dos seus espaços. Eu estava a dizer este som aqui em Bordeaux, em Miradai. Portanto, face às restrições crescentes que foram sendo colocadas, o ano passado, há 10 anos, foram colocadas umas placas de proibida a circulação em algumas zonas, ou em algumas entradas. Qual é que foi o resultado disso? O resultado disso foi que, efetivamente, as pessoas deixaram de circular e os caminhos estão completamente fechados e agora a Junta de Freguesia tem despesas a limpar os caminhos que de antes estavam abertos, não é verdade? Portanto, às vezes a proibição só por si acaba por não ser a melhor forma de gerir as coisas. Nós acreditamos que as pessoas devem ter a liberdade para desenvolver as suas atividades de forma sustentável, devidamente alinhada e com todas as regras que devem existir. Isso não está em causa. Mas efetivamente há aqui todo um conjunto de condições naturais que poderá permitir ao Conselho de Porto Mós ser uma referência nesse aspecto, e depois a partir de, por exemplo, o que aconteceu com a Nazaré com o surf, né? pode acontecer aqui em parte com as ondas gigantes, em parte no Conselho de Porto Mós, sendo uma referência todo o terreno, no BTT, na corrida, no trail. Agora temos uma prova de trail que também sabemos há pouco tempo que vai deixar de ser realizada, né? O Limestone, outro trail, foi uma vez, também por falta de apoio ou por falta de enquadramento, né? E essas provas não se podem, na nossa opinião, não se podem perder. Efetivamente são iniciativas privadas, ou pelo menos das pessoas, que as pessoas se organizaram numa associação e efetivamente fizeram acontecer, têm todo o mérito, isso deve ser valorizado e, portanto, nós queremos criar condições para que os projetos com mérito, sobretudo com impacto nacional e se calhar internacional, devam ser diferenciados face aos outros. Ok, então referi-me aqui duas áreas, a parte empresarial e também esta parte do desporto de natureza. Relativamente à parte empresarial, eu perguntava-lhe que incentivos propõe para atrair investimento e ao mesmo tempo fixar a população, porque sabemos que as duas partes acabam por estar interligadas. Sim, parte do investimento, digamos assim, ou parte das dificuldades que as empresas têm tido,
A atuação da empresa joga-se aqui em duas áreas, duas mais uma, se quisermos. Portanto, a primeira é na habitação, a assistência de habitação, a assistência de pessoas que possam servir aquela empresa. Portanto, essa acaba por ser a primeira condição. E, efetivamente, o Conselho como um todo, não estou a referir só ao Porto Mós, estou a olhar para o Conselho como um todo, acaba por ter alguns imóveis abandonados e devolutos que há aqui condições para que sejam melhorados e que sejam feitas obras. Para isso também é preciso ter um processo de licenciamento de construção bastante mais ágil que aquele que existe neste momento, porque as coisas demoram algum tempo, portanto, efetivamente, há muitos atrasos, mas temos muitos relatos de pessoas que têm processos que demoram muito tempo. Também foi feito um simplex urbanístico em 2024, também criou aqui algumas dificuldades extra a toda a gente, digamos assim. Mas efetivamente há aqui algumas câmaras que trabalham de forma diferente da Câmara de Porto de Mós nesse aspecto e tornando os processos um bocadinho mais ágeis nesse âmbito. Portanto, acreditamos que há aqui algum espaço para melhorar isso e acelerando um bocadinho esta velocidade de licenciamento, temos mais habitação, temos mais condições para que hajam efetivamente mais pessoas e por aí mais empresas. Temos também aqui uma questão que tem a ver com os impostos. Efetivamente tem a ver com a taxa de derrama, que nós estamos a analisar aqui uma proposta para tentar baixar a taxa de derrama e não vou avançar com nenhum número porque ainda estamos a trabalhar nisso, mas efetivamente poderá haver aqui espaço para baixar um bocadinho, que é o único imposto, digamos assim, para que incide diretamente sobre as empresas, e pode ser um fator de competitividade entre os conselhos, né? Portanto, se a empresa A entre decidir se vou instalar no conselho X ou conselho Y, se calhar aquele tem vamos pôr em condições idênticas num e no outro, preços de terrenos e afins semelhantes, vai ver de que forma é que pode ser diferenciado ou de que forma é que ganha mais ou tem mais vantagens. Neste caso a derrama pode ser um fator importante para diferenciar um bocadinho isso. Para atrair pessoas também e também por essa via também alimentar este ciclo, não é? Pessoas, não há pessoas sem empresas, as empresas são pessoas na verdade, né? Nós queremos também apresentar uma proposta para reduzir a taxa de IRS municipal, que efetivamente foi começado um percurso há uns anos atrás, que efetivamente foi interrompido em 2022, salvo erro, e tem estado relativamente estático desde então. Nossa proposta é apresentar uma proposta para que esta taxa possa reduzir efetivamente e até ser zero, não é? Isso significa que o Conselho de Porto de Mós decide entregar a sua parte do IRS totalmente aos seus municípios e neste caso, como liberal, defende tudo isso, porque eu acho que o dinheiro deve estar no bolso das pessoas e que depois cada um saberá de que forma é que o há de investir. Portanto, eu acho que esta combinação aqui de melhoria de condições e de impostos, também a questão da mobilidade, a melhoria da mobilidade e dos meios, das infraestruturas de transporte, de uma forma geral, do Conselho, vai permitir essa capacitação e esse acesso facilitar também às áreas industriais e dessa forma atrair mais empregos. Aqui a parte da desburocratização e também da modernização da Câmara são dois pontos em que também defende. Que medidas tomaria se fosse eleito? Sim, Porto Mós acaba por não estar muito atrasado em relação a isso. Efetivamente já tem um portal de serviços online que já dá para solicitar algumas coisas e fazer alguns serviços. Acreditamos que há espaço efetivamente para melhorar aqui, para melhorar ou alargar um bocadinho o leque de serviços que são prestados. Acho que efetivamente também há aqui um espaço que pode ser adicionado a esse portal, tem a ver com os apoios aos clubes e às associações, que é feito ainda de uma forma relativamente manual, que pode ser passado também pela plataforma online. Portanto, a ideia é termos aqui um cluster, mas quase um departamento de inovação autárquica, não é? que identifique os processos que podem ser melhorados e possam ser digitalizados e dessa forma melhorar não só o serviço prestado aos municípios, mas também o trabalho dos funcionários autárquicos, que muitas vezes acaba por estar ali embrulhados em um emaranhado de burocracias e de leis que acaba por ser difícil. Portanto, esta combinação de processos mais eficientes, da digitalização e de foco, digamos aqui, nas necessidades das pessoas, eu acho que cria condições para que tudo isto funcione de forma mais ágil. É também aqui, acaba por ser também aqui algo a pensar no futuro, mas porque nós ainda tem uma população um pouco mais idosa, também tem aqui algumas zonas mais rurais e tradicionais, como já falamos. Esta digitalização
de alguma forma pode não prejudicar essas pessoas, ou vai também ser feito, de acordo com as vossas propostas, um trabalho eh, direcionado mais a quem não está tão por dentro da parte de digitalização? Em parte disso já acontecer, por exemplo, as ajudas de freguesia, em alguns casos, já solicitações de serviços são feitas exclusivamente online, e neste caso as ajudas de freguesia têm um papel importantíssimo de proximidade e na ajuda a essa população mais idosa. Não sei se é o caso, mas eu sei de algumas ajudas de freguesia que até ajudam os idosos a submeter o IRS todos os anos, né? Portanto, e esse é exclusivamente digital. Portanto, as ajudas de freguesia terão aqui também um papel importante a desempenhar, mas eu acho que depois no agregado todos ganharemos e temos aqui algumas condições bastante melhores. A saúde também tem sido uma das áreas com maiores dificuldades aqui no município, com dificuldades em arranjar alguns médicos para algumas dessas freguesias até que falámos. O município fez o protocolo Bata Banca. Eu perguntava se concorda com este modelo ou se propõe alguma outra solução para resolver isto que tem sido um problema no Conselho. Sim, as propostas da iniciativa Uniperal, também já tive a oportunidade de falar sobre isso, até de escrever um artigo de opinião sobre isso. Portanto, enquanto a iniciativa Uniperal tem uma proposta agregada nacional de saúde que defende que o sistema, isto deve ser mais um sistema do que propriamente um serviço, tá? E desagregando a parte do financiador, que é o Estado, e do prestador de serviço, porque agora temos o financiador que é prestador. Neste caso, a nossa proposta, em último caso, define que se eu estou doente, eu preciso ser tratado. Portanto, tenho aqui um financiador, tenho aqui um sistema para o qual pago impostos, né? E preciso recorrer a um serviço. Posso ir a um hospital público, posso ir a um hospital privado, ou posso ir a um hospital social, né? Então, da economia social. Este seria um modelo ideal. Estamos muito longe disso, e neste momento isso acaba por não ser discutável. Portanto, o que eu estou a falar é quase como se fosse um esquema semelhante ao que tem os funcionários públicos, não é? Portanto, podem recorrer ao privado quando entendem, e de alguma forma também munir-se desse acesso ao privado de forma a colmatar as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde não está a funcionar, não está a responder à população, não está a cumprir umas das necessidades básicas que até está na Constituição da República Portuguesa, que é o acesso à saúde. Portanto, o acesso não está a ser garantido. Temos diariamente notícias de situações em que isso acontece. E tal como acontece no país inteiro, também acontece em Portimão. Portanto, essa solução da Bata Branca é uma solução que efetivamente o município de Portimão tomou, como também a Leiria, por exemplo, tomou, e efetivamente está a funcionar de forma relativamente melhor, digamos assim. Eu acho que é uma forma de resolver, não é uma forma de resolver o problema, é uma forma de tentar resolver alguns pontos, não é? À parte. Portanto, não resolve o problema de base, que é efetivamente que o SNS não está a responder. Eu acho que até de alguma forma são as câmaras a reconhecer que o Estado Central está a falhar nesse campo. A Câmara de Portimão, nesse campo, para além do projeto Pata Branca, tem também aqui um adicional que foi o seguro de saúde disponibilizava logo aos municípios. Eu acho uma excelente iniciativa. Efetivamente, acho que não teve a adesão que efetivamente podia ter. Eu acho que pode ter mais. Efetivamente, quanto mais adesão tiver, melhor será o custo, digamos assim, para a Câmara, porque é assim que funcionam os seguros, de alguma forma. Portanto, esse acaba por ser eu acho que foi uma boa solução apresentada na altura. Eu nunca recorri, por acaso, nós tenho o cartão, pedi o cartão na altura, mas felizmente nunca precisa. Mas acaba por ser um ponto importante. Depois, o que as autarquias têm defendido, não é? E muita gente, não só a nível local, mas também a nível distrital, por exemplo, há aquela discussão, mas onde é que eu vou fazer o hospital? Quer um hospital aqui ou quer um centro de saúde aqui? Mas os problemas de saúde não se vão resolver com botão, não é? Se fossem, eu fazia um centro de saúde à porta de casa e tinha médicos a 24 horas por dia, não é? O problema do SNS é um problema de gestão. É um problema de gestão que atrai e que permite reter recursos humanos. Portanto, não há recursos humanos. Portanto, e efetivamente esse passo é muito difícil de dar, é muito difícil de atrair, sobretudo em zonas mais rurais. Por exemplo, aqui em Portimão, dentro de Portimão, efetivamente funciona relativamente bem. Nas Pedreiras também funciona relativamente bem. Miradair, a maioria da população não tem médico de família. Em Alqueidão,
meio, penso eu, portanto acho que está meio resolvido ou tem vindo a ser resolvido. Hum, Temos também aqui algumas propostas que o Executivo fez há 4 anos que também ainda não concretizou, nomeadamente, por exemplo, uma das propostas que eu para mim era que o Centro de Saúde passasse a ser um SF de tipo 3, algo erro, e isso não aconteceu, e ainda é uma delegação do Centro de Recursos Humanos. Portanto, o que tem acontecido, neste caso em Miradouro, é que os médicos que estão lá estão sempre temporários, portanto, são médicos, atrás de médicos, alguns bata branca, outros sinceramente, portanto, e acaba por estar, tanto estão hoje como daqui a uma semana já não estão. As pessoas não têm acesso ao, aos cuidados de saúde que deviam ter. Positivo, na minha opinião, também é porque as autarquias também, né, neste problema de saúde, acabam por ter aqui poderes limitados, apesar de, às vezes, demagogicamente, de se dizer que se faz isto e se faz aquilo, o problema da saúde é um problema nacional. Portanto, as outras autarquias têm aqui algumas competências ao nível das infraestruturas, do pessoal de apoio, a gestão administrativa de algumas questões, né? Portanto, e da obra ou das infraestruturas dos meios dos imóveis disponibilizados. E isso pode ser feito e deve ser feito pelas câmaras, neste caso pela Câmara de Portimão, mas também temos que assegurar os recursos humanos e nessa forma tentar atrair também tentar atrair pessoas para cá, neste caso também os médicos. Está a acontecer que os médicos não acham que Portimão é atraente o suficiente para vir para cá viver e não ficam cá. Outros conselhos têm outras propostas. Eu acho que, como um todo, como as propostas que eu falei há pouco e as ideias que eu falei há pouco, se o conselho como um todo for mais atrativo para as pessoas cá ficarem, também o será para os médicos, e neste caso, sobretudo médicos de início de carreira, que poderão ter aqui incentivos extra para, para se fixarem em Porto Monge. O Marques é membro fundador e coordenador do Núcleo de Leiria da Iniciativa Liberal, mas lidera uma candidatura composta por muitos independentes. Entendo que isto é um risco ou é uma força na credibilidade da candidatura que lidera? Eu acho que é uma força sempre. Nós temos sempre envolvido, nós procuramos sempre envolver, desde o início, pessoas com sensibilidades diferentes, meios diferentes. Estamos sempre preocupados em ouvir associações, entidades, forças vivas, neste caso de Porto de Mós, tal como fizemos em Leiria. Mas e sendo bastante concreto e bastante pragmático, gosto de ser bastante pragmático, que é, nas autárquicas, se não houvesse independentes, também não havia autárquicas de uma forma geral no país, não? Porque efetivamente é muita gente que é preciso, e os independentes trazem não só este espírito de disponibilidade para dar o nome e o tempo e a vontade para melhorar à sua porta, para melhorar as coisas à sua porta, como também este espírito democrático, digamos assim. Portanto, efetivamente, este é um contributo que às vezes pode ser maior ou menor, mas efetivamente eu acho que é uma demonstração de força da democracia e do processo democrático. E eu, enquanto liberal e defensor das democracias liberais, isto para mim deixa-me muito contente e tenho todo o gosto em receber independentes e ouvi-los e trabalhar com eles em qualquer altura. Para a Iniciativa Liberal, que será um bom resultado no dia 12 de outubro em Porto de Mós? O bom resultado é ser Presidente de Câmara. Ou não, isso é um excelente resultado. Eu sou Presidente de Câmara, não é um excelente resultado. Mas, voltando aqui aí, sendo bastante pragmático, portanto, nós costumamos dizer que as eleições autárquicas não se ganham, é perde-se, né? Portanto, é muito mais fácil para um incumbente ou quem lá está ser reeleito do que alguém que chegue a retirar ou conquistar, digamos assim, a Câmara. E se efetivamente em Porto de Mós, neste caso o Jorge Fala está em final de mandato, digamos assim, tendo em conta as limitações de mandato, é muito provável, não é certo porque tudo isto é estatístico, não é? E tudo isto acaba que ainda temos que ir a votos, mas é provável que ele venha a ser eleito e que seja novamente Presidente da Câmara. Portanto, eu acho que um bom resultado seria ser eleito vereador. Isso representaria também um grupo parlamentar interessante na Assembleia Municipal. E caso não vença, colocando esse cenário, está disponível para colaborar com o Executivo ou, por outro lado, vai ser uma oposição crítica? Nós estamos sempre na política de forma construtiva. Portanto, eu costumo dizer que estou na política para acrescentar, não para subtrair. E nesse aspecto, estou disponível para colaborar com o Executivo e apresentar as nossas propostas e ajudar a melhorar as propostas do Executivo, sempre de forma positiva e sempre de forma construtiva, porque sempre foi essa a nossa abordagem, e neste caso a minha abordagem também é que tem sido sempre essa. E é porque é esse tipo de política que eu acredito, independentemente das sensibilidades ideológicas, se quisermos chamar. Eu posso achar que tenho uma excelente proposta para determinado assunto, outra pessoa achará que tem uma proposta que é a melhor proposta para resolver aquele assunto.
completamente opostas uma da outra e efetivamente teremos que conversar e teremos que entrar em acordo. Isso acaba por ser a política e estes acordos são necessários e acho que fazem falta também na política hoje em dia estes encontros, digamos assim, de vontades e de propostas. Maurício, da nossa parte está tudo. Agradecemos teres tido esta entrevista e desejamos a melhor da sorte agora para o próximo dia das Atu. Eu agradeço também a vós, mais uma vez, o vosso convite. Quero-vos dar os parabéns por ter conhecido aqui os bombeiros limitados, como trabalham e efetivamente acho que fazem um excelente trabalho de fazer corar alguns meios com outros recursos, digamos assim. Portanto, obrigado pela vossa disponibilidade e voltamos a falar, entretanto, disso. Obrigado.